Às vezes as pessoas nos perguntam como é ser pastor na pandemia. Eu quero colocar um pouco nesse vídeo, a partir da minha experiência enquanto pastor, como eu vejo essa questão da pandemia, como eu vejo a igreja, os membros da igreja e quais são os sentimentos que estão vivenciados por parte das pessoas e também por parte da pessoa do pastor. No primeiro momento, a pandemia parecia que seria algo rápido, em questão de 2, 3 meses ela terminaria. Tanto é que as pessoas diziam logo no início, olha, em tal semana haverá o pico, daqui 15, 20 dias vai haver o pico da pandemia e após isso, então, a curva de contaminação vai descer e logo essa situação vai passar. Então, essa era uma esperança, uma expectativa que as pessoas tinham em relação à pandemia. Entretanto, a gente percebeu na prática que não foi bem assim. Tanto é que nós estamos hoje já há mais de um ano envolvidos em meio à pandemia e ainda a situação é crítica em muitos países e especialmente em nosso país. Então, como nós lidamos com essa questão da pandemia? No primeiro momento, havia um sentimento de susto, as pessoas estavam assustadas, elas estavam com muito medo e elas estavam meio noiadas em relação a isso, não sabiam o que fazer. Na verdade, ninguém sabia o que fazer e até hoje ainda há pessoas que não sabem como fazer, como lidar com essa situação da pandemia. Enquanto pastor, enquanto igreja, nós lidamos então com a doença, nós lidamos com as pessoas que estão enfermas, há pastores que também ficaram enfermos, há famílias inteiras que também tiveram a enfermidade, a Covid-19, e nós lidamos com essa situação à distância, orando. Quando passa a situação, nós estamos mais próximos das pessoas. Então, enquanto pastor, enquanto liderança, nós lidamos com a doença. Também nós lidamos especificamente com as pessoas, com os seus sentimentos, o seu sentimento de medo, de angústia, de incerteza também diante daquela situação. Também trabalhamos a questão da espiritualidade, procuramos, na medida do possível, sempre resgatar o espírito de esperança, de força, de vontade, para que as pessoas não se deixem levar, não se deixem ser conduzidas pelo acaso, mas que fiquem firmes na sua confiança, firmes na fé em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso papel enquanto pastor e a gente tem feito isso durante esse período da pandemia. Mensagens de esperança, mensagens de força, mensagens de coragem. Eu particularmente, eu liguei para muitas pessoas, nós fizemos chamadas de vídeos para muitas pessoas, pudemos visitar algumas pessoas também nesse período para dar a elas o alento, uma palavra de Deus, uma palavra de consolo e conforto para esse período tão difícil, tão conturbado que nós vivemos nesse período da pandemia. Quais são as percepções então que eu tenho enquanto pastor em relação às pessoas, em relação à pandemia, em relação à busca do sagrado, à busca de Deus? Veja bem, eu penso que no primeiro momento parecia que as pessoas estavam mais próximas de Deus, elas buscavam mais, elas se envolviam, faziam correntes de oração e buscavam a Deus, oravam a Deus. Quando a igreja fechou suas portas, especialmente por um período de 1 ou 2 meses em algumas localidades, especialmente da onde que eu estou falando, parecia que esse tempo não passava, porque as pessoas queriam ir à igreja, queriam buscar na igreja uma palavra de conforto, queriam participar da Santa Ceia, queriam fortalecer a sua fé para poder, então, encarar essa realidade de uma forma diferente. Então, essa busca de Deus, ela foi forte no primeiro momento. A percepção que eu tenho, a leitura que eu faço, eu posso estar equivocado também na minha leitura, é que as pessoas, neste momento, elas não têm mais tanta aproximação quanto tinha antes. Há um perigo, então, do afastamento do próprio Deus. Quando há um afastamento da casa de Deus, da igreja, há o perigo do afastamento de Deus. Isso é um perigo. Não estou dizendo que as pessoas estejam afastadas de Deus, mas há esse perigo. Porque se você não alimenta a sua alma, se você não alimenta a sua fé, você vai se afastando do próprio Deus. Então essa é uma leitura que eu faço neste momento que nós estamos na pandemia. As igrejas continuaram as suas atividades online, tiveram que se refazer, muitos tiveram que entender o processo de como funciona o cultos online, o uso da tecnologia, o celular,
o computador e assim por diante, as redes sociais, como colocar isso na rede para que as pessoas pudessem então participar. Então muitos pastores tiveram que aprender a fazer a diferença, a fazer o diferente a partir da pandemia. E isso foi importante também, porque isso abriu o leque para que o Evangelho agora pudesse alcançar muita gente. Muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho através de cultos online, através dos estudos bíblicos online, das lives que acontecem e assim por diante. Há um perigo em relação ao uso da tecnologia e aos cultos online, que muitas pessoas podem dizer que estando em casa, no seu sofá, no conforto do seu lar, ali seja mais interessante do que sair, se deslocar para ir para a igreja e assistir um culto na igreja. Isso é uma situação delicada, porque algumas pessoas podem pensar assim: não, aqui em casa está legal, eu posso assistir todo o culto no conforto do meu lar, junto com a minha família, então eu não preciso mais ir à igreja, não preciso mais participar presencialmente. Isso é algo que pode trazer um prejuízo para aquela pessoa, porque a questão da comunhão, ela existe especialmente quando as pessoas estão perto, né? Então dentro da igreja. E na igreja também você tem uma oportunidade para participar da Santa Ceia, você pode louvar e cantar junto com as outras pessoas, junto com os outros irmãos. E esse conceito de comunhão, de comunidade que precisam sempre estar forte e a gente precisa resgatar para que as pessoas não se percam nessa caminhada. A comunidade ainda existe, a igreja ainda existe. Então nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, podemos nos reunir. Se eventualmente o número de pessoas inscritas para participar de um culto for um número maior daquilo que é permitido, especialmente pelas leis do Estado, em relação ao número de pessoas que podem participar de um culto, a igreja vai encontrar alternativas e ter cultos alternativos ou horários alternativos de cultos para que mais e mais pessoas possam participar dos seus cultos. É importante lembrar que o culto é essencial para a nossa fé cristã. A participação da Santa Ceia é importante porque a nossa alma precisa ser alimentada, a nossa fé precisa ser alimentada, a nossa espiritualidade precisa ser alimentada. E nós temos, então, no espaço sagrado, na igreja, uma oportunidade para poder trabalhar essas questões na nossa vida. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas dizem assim: eu não vou à igreja por causa do medo, eu tenho medo de aglomeração, eu tenho medo de ser contaminado pela enfermidade, pelo Covid. É bom lembrar que muitas vezes também essas mesmas pessoas vão a um consultório médico, vão ao mercado, vão a uma casa lotérica, muitas continuam com a sua vida normal, fazem os seus passeios, fazem também a sua academia, e, enfim, então, se nesses espaços as pessoas foram protegidas, também nós imaginamos que a igreja, usando de todas as normas para que de álcool em gel, de uso de máscara e assim por diante, também a igreja é um local onde as pessoas podem se reunir com tranquilidade. A igreja, a religião, é algo essencial para a vida cristã. Nós precisamos disso, nós precisamos alimentar a nossa fé. A questão da espiritualidade, a questão psicológica, emocional, toda ela é envolvida quando nós estamos firmes também, emocionalmente firmes também em relação ao sagrado, em relação ao nosso Deus. Neste período da pandemia, eu tive assim várias situações diferentes. Eu particularmente tive momentos assim que a gente se sentia um pouco só enquanto pastor, porque também a gente não podia estar perto das pessoas, as pessoas também tinham dificuldades para estar junto com os seus pastores. Então esse sentimento de solidão que as pessoas têm, também os pastores muitas vezes passam pelo mesmo sentimento. Também eu quero dizer que enquanto pastor também a gente percebia por parte das pessoas uma falta de compreensão em relação às atitudes do pastor. Se o pastor visitava, era questionado. Se não visitava, era questionado. Se levava a ceia para uma pessoa enferma, era questionado. Se não levava, também era questionado. Então era um momento de incerteza para todos e também para o pastor, para a igreja. Então eu acredito que as críticas muitas vezes elas vinham
por parte das pessoas pela sua dificuldade também de compreender o processo. Na verdade, ninguém pode dizer assim, eu fui bem, eu fui mal, eu estou certo, eu estou errado, porque neste período de pandemia não tem essa questão de estar certo ou errado. Nós nos guiamos por alguns princípios, algumas orientações básicas, de cuidado, de proteção, de autoproteção enquanto pastor, mas também de proteção em relação aos membros da igreja. E isso então fez parte da nossa vida enquanto pastor nesse período de pandemia. Uma coisa para finalizar, eu quero dizer que sempre é preciso que os pastores continuem levando a mensagem de ânimo e de esperança para a vida das pessoas. Eu acredito que nesse período, assim, muitas pessoas ouviram mensagens belíssimas a respeito do Senhor Jesus, da sua vida espiritual, da sua fé, de consagração a Deus. E muitas pessoas se voltaram de fato para Deus e tem na mensagem cristã, na mensagem bíblica, uma mensagem importante para a sua alma, para a sua vida cristã. Então, enquanto pastor, a gente procura sempre levar essa mensagem, levar a mensagem do amor de Deus, o consolo na hora da enfermidade, o consolo na hora do luto, e também a mensagem de esperança, porque enquanto nós estamos vivos aqui, há esperança, e vamos viver essa esperança, vamos viver bem a nossa fé, vamos viver bem o nosso cristianismo, e vamos esperar sim que tenhamos dias melhores, que essa pandemia também logo acabe e que nós possamos voltar à normalidade. Eu nem digo novo normal, mas voltar à normalidade para fazer aquilo que nós sempre gostávamos de fazer. Então, ser pastor na pandemia é um grande desafio. E eu fui desafiado por Deus para ser um pastor também nesta pandemia. E eu dou graças a Deus porque até o momento eu pude transmitir essa palavra de Deus, essa palavra de conforto, viver essa pandemia junto com vocês, ter também minhas dúvidas, as minhas dificuldades, mas Deus sempre tem nos garantido também a sua proteção, o seu cuidado, a sua força, e nós podemos sempre trazer uma palavra de consolo e conforto para cada um de vocês. Então, o meu desejo é de que Deus proteja a todos nós, que nós tenhamos essa proteção de Deus, que nós não venhamos a ser acometidos pela pandemia, pela doença, e se eventualmente viermos a sermos acometidos pela enfermidade, que a gente tenha a fé, a certeza e a segurança de que a nossa vida continua sendo guiada e cuidada pelo nosso Deus. Somente Ele é capaz de nos dar essa força e essa coragem e esse ânimo para poder viver nessa pandemia. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.